Boa noite, meus irmãos. Eu saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Louvamos a Deus por estar aqui mais uma vez para transmitir a palavra de Deus aos vossos corações. Amém. Eu quero pedir que os irmãos abram a palavra de Deus aqui no livro de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Versículo 9 diz: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos, nós exaltamos o Senhor. Te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra, te louvamos pela vida de cada irmão que neste momento, ó Deus amado, cultua o Senhor, ó Pai. E que nós possamos ouvir a Tua voz neste momento a falar aos nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém? Meus amados, no mês de março nós fizemos uma campanha na igreja, pela direção do pastor Araújo, sobre as respostas do Senhor. E aqui no mês de abril nós também fizemos uma campanha de 3 dias, conforme a proposta que o Senhor orientou. Nós fizemos 3 dias também de um grande clamor na madrugada, com o propósito de interceder pelos fracos na fé e interceder por aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo, as pessoas que estão no mundo. E aí nós falamos sobre as orações respondidas. Nós enfatizamos que se o indivíduo, se o cristão, ele clamar, ele vai ser ouvido. Nós entendemos que pela palavra do Senhor, de diversas formas, nós vamos enxergar os homens de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nós vamos enxergar esses homens clamando ao Senhor e eles obtiveram resposta da parte do Criador. Então nós entendemos que se nós aplicarmos o nosso coração a buscar o Senhor, automaticamente Ele vai nos ouvir. Automaticamente Ele vai, louvado seja Deus, nos responder. Mas para que haja essa resposta da parte de Deus, esse automaticamente, é necessário ter algumas prerrogativas anteriores. É necessário ter alguns pré-requisitos anteriores. E aqui nessa palavra, em Tiago, que nós acabamos de ler, nós vamos entender por que algumas orações não são respondidas. Nós vamos entender por que algumas orações que saem do nosso coração, que saem dos nossos lábios, a gente fica ali naquela resistência, ou até mesmo insistência, e a gente não consegue obter as respostas do Senhor. E aqui Tiago nos elenca algumas situações que nós devemos nos atentar. A primeira situação, meus queridos irmãos, ela está aqui no versículo 2, a parte C, que diz assim: cobiçai e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar, a fazer guerras, não tendes porque não pedis. Então, o primeiro passo que a gente consegue compreender, louvado seja Deus, porque algumas orações não são respondidas, é porque não há oração.
Aqui, louvado seja Deus, nos diz assim, olha, não tendes porque não pedis. Então, essa palavra nos mostra, louvado seja o nome do Senhor, que pedis e não recebeis, não pediu, não recebeu. Nós vamos enxergar duas situações. A primeira, a pessoa que pede e não recebe, e a segunda situação é aquele que não pede e automaticamente não vai receber. Então, aqui nós estamos enxergando explicitamente nessa palavra o vínculo, a responsabilidade que nós devemos ter com a oração. A oração nada mais é do que uma conversa com o Criador. E se nós temos essa conversa com o Criador, automaticamente nós vamos nos conectar ao Criador, nos conectar ao nosso Deus. Então, meus irmãos, esta oração, a oração que nós fazemos, uma vida diária, uma vida a todo momento em espírito de oração, nada mais é nós entendermos, louvado seja Deus, que essa conexão, ela é fundamental na vida daquele, louvado seja Deus, que serve o Senhor. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele nos orienta, né? Ele nos diz assim que nós devemos orar sem cessar, que nós devemos, louvado seja Deus, permanecer em constante oração. E aqui nós enxergamos, louvado seja Deus, grandes respostas, elas vêm porque há o clamor, porque há a oração. Existem grandes situações que precisam ser resolvidas na nossa vida e na vida daqueles que estão nos cercando, que não são resolvidas, por quê? Porque não há a oração. E Jesus, quando ele esteve aqui na terra, em seu ministério, ele nos ensinou que nós devíamos orar a todo tempo. Ele nos ensinou, e o seu nome nos dá essa prerrogativa de nós orarmos no nome de Jesus Cristo. E o milagre, a manifestação do Senhor, ela vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos entoando o quê? O nome de Jesus. Então, somente o nome de Jesus, ele é, louvado seja Deus, necessário. Por que que só o nome de Jesus é necessário nas nossas orações? Porque a Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que Jesus, ele é o nosso mediador. Diz assim um versículo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então isso nos dá, louvado seja Deus, a margem que só existe Jesus como mediador entre os céus e o homem. Então não existe, meus queridos irmãos, outro e qualquer tipo de fonte onde nós vamos colocar nas nossas orações e as nossas orações elas serão respondidas. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele é o único mediador, que Jesus é o único que deve ser adorado, que Jesus é o único, louvado seja Deus, que deve ser a fonte, a base da nossa oração. E nós entendemos que se nós orarmos no nome dele, o milagre e a manifestação do Senhor vai acontecer. Por quê? Porque há poder no nome de Jesus Cristo. Nós que somos cristãos, nós vamos orar e vamos continuar orando para que essa pandemia caia por terra no nome de Jesus. Nós vamos orar para que haja paz no governo. Nós vamos orar para que haja paz na nossa cidade, porque se houver paz na nossa cidade, nós também estaremos em paz. Então a oração, meus queridos irmãos, ela vai surtir grandes efeitos, quer seja no nosso interior e quer seja pela estadia do nosso exterior, por aqueles que estão ao nosso redor. Então, que a nossa postura como cristãos, nós não venhamos cair nesse laço que diz bem aqui: não tendes porque não pediu. Ou seja, a gente não recebe porque a gente não pediu. Então, que não venhamos cair nesse laço. Que venhamos, meus queridos irmãos, ver qualquer situação contrária e nós que somos cristãos, venhamos ter o discernimento de que primeiro nós vamos vencer espiritualmente. Primeiro nós vamos orar espiritualmente para que essa resistência caia por terra. Primeiro nós vamos entender que através da oração do nome de Jesus, é a mesma coisa de quando a gente está passando numa rua, a gente vê uma confusão, uma briga, uma contenda, muitas pessoas vão pegar ali o celular para poder filmar, para tirar foto. Não, nós que somos cristãos, nós vamos agir o quê? Diferente. Por quê? Porque há poder no nome de Jesus, que se eu clamar, ele vai me ouvir.
Então, por aquela situação errada, por aquela situação que fugiu o controle, eu vou interceder. Eu vou colocar a minha oração em ação. Ou seja, eu vou clamar o sangue de Jesus para que aquele laço do adversário caia por terra, para que aquela situação venha a ser resolvida. Então, a oração, meus queridos, é uma conexão com o Senhor. E aqui Tiago está nos dizendo, louvado seja Deus, que as pessoas, da onde procedem as guerras, as contendas, é porque as pessoas estão voltadas para isso. E se elas estão voltadas para o mundo, o resultado da conexão com o mundo é isso aqui que está acontecendo. São guerras, são contendas, são dissensões, são cobiças, matanças, essas situações caóticas de violência, o homem em um estado deplorável, o homem, louvado seja Deus, perdeu o amor. Por quê? Porque está conectado com o mundo. E no mundo não há amor. No mundo há ausência do amor. Não, louvado seja Deus, porque Deus é injusto. Porque o mundo, ele virou as costas para o Senhor. O mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, o maligno tem uma total amizade com o mundo. E quando, louvado seja Deus, nós nos tornamos cristãos, nós precisamos declarar esta separação. Nós precisamos declarar este divórcio. Ou seja, eu não posso mais ter essa relação com o mundo. Porque se eu tiver esta relação com o mundo, as nossas orações também não serão respondidas, que é o que nós vamos ver aqui posteriormente. Então, meus queridos, nós devemos orar especificamente pelas causas. Aqui está nos dizendo, olha, você não tendes, ou seja, você não recebeu, porque você não pediu. Então, o primeiro ponto, louvado seja Deus, porque algumas orações são respondidas, porque a oração não é nem feita. Então, que venhamos orar por causas específicas. Ore, coloque nomes, louvado seja Deus, por aquilo que o seu coração anseia. Interceda por pessoas que estão fracas na fé. Se é um irmão seu, se é um primo seu. Por exemplo, eu tenho um primo chamado Edmilson, então eu vou orar por ele. Senhor, visita o Edmilson para que ele faça parte do teu rebanho, para que ele se arrependa, para que ele se volte, louvado seja Deus, à adoração verdadeira, para que ele largue as práticas pecaminosas. Então são as nossas orações o quê? Específicas. E se as nossas orações são específicas, nós vamos entender lá por último, nós seremos ouvidos pelo Senhor. Porque os ouvidos do Senhor estão atentos à oração que está sendo feita neste lugar. Amém, meus queridos irmãos? Então, um segundo ponto, porque as nossas orações, porque algumas orações, elas não são respondidas, é porque são orações feitas o quê? Erroneamente. São orações feitas de forma errada. São orações, louvado seja Deus, razões erradas. E essas razões erradas, louvado seja Deus, ela está aqui no versículo 4, que diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então, no versículo anterior que nós lemos, vai nos dizer assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. E o versículo 4 diz, infiéis. Então, louvado seja Deus, pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque são orações feitas de forma o quê? Errada. São orações com razões erradas. São orações, louvado seja Deus, que não têm um teor verdadeiro, que não têm uma essência verdadeira. Por quê? Porque estão nas condições de infidelidade. Em outras versões, essa palavra é infiéis. Em outras versões, elas vão nos mostrar sobre a palavra adúlteros. Ou seja, a palavra adúltero é aquele que se corrompeu. Até o Senhor nos faz lembrar neste momento da relação do profeta Oséias, quando o Senhor ordena que o profeta Oséias se case com uma prostituta. Esta palavra, a figura, a essência que nos mostra o profeta Oséias,
é como se fosse o próprio Deus. E a prostituta é como se fosse Israel. Ou seja, é um marido tentando a todo momento dar oportunidade, dar chance para que a mulher venha a ser verdadeira em seu relacionamento. E a mulher, naquele caso específico, é do profeta Oséias, que se casa com aquela prostituta por ordenança de Deus, a gente vai enxergar da relação do Senhor com Israel, a relação de infidelidade, não por parte de Deus, mas por parte do homem. E quando a gente enxerga essa relação de infidelidade, irmãos, a oração que nós fazemos é uma oração que não tem um teor verdadeiro. É uma oração que não pode ser respondida, por quê? Porque é uma oração com uma razão errada, com um louvado seja Deus, com uma base errada. E aí a Bíblia, louvado seja Deus, vai nos mostrar: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então esta condição de infidelidade, ela não permite que as nossas orações sejam ouvidas. Então, às vezes, nós estamos ali batendo naquela mesma tecla, orando, e nós não conseguimos obter resposta, louvado seja Deus. Talvez o Senhor está dando uma resposta para o teu coração nesta hora. Talvez Ele está dizendo para você assim: olha, resolva essa situação. Talvez você nem entenda que é infidelidade, mas resolva, porque depois que você resolver, você vai ser ouvido. Você, louvado seja Deus, vai ser respondido. Então, o primeiro passo, louvado seja Deus, é as orações que não são realizadas. E o segundo passo são as orações que são feitas de forma errada, que são feitas, louvado seja Deus, com uma identidade de não, louvado seja Deus, de ser verdadeiro. Uma identidade, louvado seja Deus, errada, de uma identidade de infidelidade. Então, irmãos, a oração ela é respondida quando há fidelidade. A oração não é respondida quando não há, louvado seja Deus, fidelidade. Então que nós, nesta noite, no nome de Jesus, nós possamos entender que os ouvidos do Senhor estão atentos à oração que está sendo feita, mas que possamos corrigir esse ponto, louvado seja Deus, porque a oração faz parte da identidade do cristão. Quando nós participamos aqui uma vez por mês da ceia do Senhor, nós estamos renovando a nossa aliança com o Senhor. E quando esta relação de infidelidade, ela chega a se concretizar na nossa vida, nós quebramos aquela aliança. E se nós quebramos aquela aliança, nós nos tornamos infiéis. E se eu me torno infiel, a minha oração ela não é ouvida. Se eu me torno infiel, eu estou declarando, louvado seja Deus, amizade com o mundo. Por quê? Porque eu saí da aliança e fui para uma quebra. Se eu fui para uma quebra, eu estou sendo amigo, louvado seja Deus, daquele que gera quebra. E se eu estou sendo amigo daquele que gera quebra, automaticamente eu me torno inimigo de Deus. E se eu me torno inimigo de Deus, as minhas orações não serão ouvidas. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque pedirdes para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Em outras versões diz: pedis e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjardes em vossos próprios deleites. Ou seja, a infidelidade, ela não vai gerar resposta, porque se ela gerar resposta, você vai esbanjar isso, louvado seja Deus, dos prazeres do mundo. Você vai esbanjar isso naquilo que não agrada a Deus. Então, se o Senhor abençoar no estado de infidelidade, o homem vai gastar a bênção de Deus no estado de infidelidade. E isso o Senhor não tem para ninguém. Isso o Senhor não tem para os seus servos. Nós percebemos nas Escrituras, na palavra do Senhor, que a nossa amizade com o Senhor, veja Abraão, que foi chamado amigo de Deus, veja Abraão que verdadeiramente obedeceu à ordenança do Senhor, que saiu de Ur dos Caldeus, que foi para uma terra que não sabia para onde ia, mas obedeceu à ordenança do Senhor.
Vejamos aí inúmeros casos, Deus usando Moisés, usando, louvado seja Deus, Josué, usando os profetas do Antigo Testamento, onde em sua grande parte ou em sua totalidade disseram a Deus: eis-me aqui, pode me usar, eu sou um instrumento teu, eu quero ter uma aliança contigo, eu quero ter um pacto verdadeiro contigo. E quando esse pacto ele é quebrado, louvado seja Deus, aquilo que ele faz não será mais ouvido. Aquilo que ele clamar não será mais respondido. Por quê? Porque houve uma ruptura. E o que nós devemos causar na nossa vida de ruptura é com o pecado. Nós devemos, louvado seja Deus, cortar o vínculo com o pecado. Porque quando cortamos o vínculo com o pecado, louvado seja Deus, a essência do Espírito Santo ela passa a habitar na nossa vida. E aquilo que eu peço vai acontecer. Talvez você esteja aí, orou na primeira campanha de março, orou agora nesses 3 dias aí desse jejum, clamou na grande madrugada e não obteve resposta. O Senhor está dizendo: forte é o teu coração, engrandecido seja o nome do Senhor. Se há alguma relação de infidelidade tua para com o teu Deus, eu quero te dizer, resolva imediatamente, porque o Senhor, Ele vai ouvir a tua oração. Eu não sei se você está colocando algo no lugar do Senhor, eu não sei se você está clamando a outra entidade ou clamando a santos, não sei, mas o Senhor está dizendo: clama a mim, eu vou te responder, eu vou anunciar coisas grandes e ocultas em teu coração que tu ainda não sabes, que tu ainda não compreendeu, mas primeiro você precisa ser o quê? Fiel. É a promessa que o profeta Jeremias declarou, louvado seja Deus, na direção do Senhor para o povo. Olha, o próprio Deus de Israel dizendo assim: olha, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O mal que eu fiz vir sobre vós, eu também tornarei, eu também vos farei o bem. Engrandecido seja o nome do Senhor, se o povo voltar o quê? Ao estado de aliança, ao estado de fidelidade da parte com o Senhor. Então, irmãos, as orações, elas não são respondidas porque, primeiro, porque não há uma conexão através da oração com Deus. E segundo, orações que são realizadas de forma errônea, de forma, louvado seja Deus, o objetivo daquela oração não está sendo respondido. Por quê? Porque ele está sendo gerado em uma identidade de infidelidade. Então, se nós consertarmos isso, eu passar a ter uma conexão diária com Deus, e eu sair do estado de infidelidade, quer seja em algumas situações que talvez eu e você não demos muita importância, mas é o mínimo, são coisinhas pequenas. O Senhor Jesus está nos dizendo: conserta essas mínimas coisas, louvado seja Deus, que a tua oração ela vai ser respondida. Você vai clamar e imediatamente eu vou te responder. Assim o Senhor fala aos nossos corações.